Dia 5 de abril, domingo, estou aqui para falar com vocês, né, sobre astrologia. Estamos aí no campo da lua cheia, né? A lua cheia aconteceu ali entre quinta e sexta-feira, e hoje ela está na transição entre Escorpião e Sagitário, né? Ela passou o final de semana em Escorpião, então, de certa forma, né, uma lua de renascimento. E agora a lua entrando no Sagitário, temos um começo de semana um pouco mais agitado, talvez um pouco mais com um bom humor, né, um pouco mais aparente. E não podemos esquecer, né, que essa lua vai fazer quadratura ali, né, para Marte e Mercúrio, que ainda estão em Peixes, né. Então é uma segunda-feira que traz algum nível de dispersão, né, algum nível de muitas vezes a gente vai ter que dividir as atenções entre a, assim, a euforia, né, e de certa forma, a alegria de Sagitário e o estado mais contemplativo de Peixes, né. É ótimo para a gente falar sobre religião, ótimo para a gente falar sobre um entendimento mais profundo, né, sobre aquilo que a gente acredita ser a nossa fé ou a nossa graça, né, aquela ideia de ser protegido, né, por algo maior do que nós, né. Então, cada um tem seu caminho para fazer essa conexão, mas hoje também é um dia especial para a gente falar disso, né. É um domingo de Páscoa, onde a gente comemora a ressurreição, né, de Cristo, o avatar da Era de Peixes, e é um dia para se festejar, né, a possibilidade, né, da renovação da vida, né. Esse Cristo nasce todo dia no coração, né, de cada um, desde que a gente esteja preparado para receber, né. E eu fiquei devendo para vocês semana passada, que foi domingo de Ramos, né. Depois, durante a semana, eu fiquei pensando, né, que, na verdade, a minha predisposição em relação, né, ao Avatar é receber esse Avatar, né, como se fosse todo dia um dia de domingo de Ramos, né. Porque Ramos a gente dá para aquele que é o vitorioso, né. Muitas vezes o vitorioso sobre, né, a matéria, né, ou seja, a consciência que vence a matéria. Então tudo isso está aqui nesse dia de domingo de Páscoa, e a semana começa, né, muitas pessoas vão esquecer, né, o significado dessas datas, né, o que significa cada um, o domingo de Ramos, né, o domingo de Páscoa, né, muita gente focada também na questão da crucificação, né, com aquela ideia de que o Avatar se sacrificou para nos salvar, mas eu prefiro ficar com a ideia de que a divindade em forma de homem veio entra na nossa cidade ou na nossa vida de uma forma gloriosa para trazer algo de novo, né? Eu prefiro essa ideia, então eu prefiro a ideia do domingo de Ramos, eu prefiro a ideia do domingo de Páscoa. E o que eu podia trazer mais aqui para vocês eu sei que a gente se conecta muito com a personalidade, né? Que a gente se conecta muito com a ideia daquela persona que foi criada em cima de Yoshua Ben Pandira, né? Que a gente comumente chama de Jesus o Cristo. Mas essa essência, né? Essa essência de Cristo, ela se renova, né? E ela
ela se atualiza, né, e ela não poderia voltar, né, de uma forma, da mesma forma, falando as mesmas coisas, né. Então, pensem, né, aí guardem essa ideia para vocês aí, e pensem que esse ser, né, ou essa boa nova, né, que é o significado da palavra Messias, ela está sempre se renovando, né. Então, se a gente estava na era de peixes, agora na era de aquário, ela tem que trazer outras, né, falar coisas diferentes, né, se manifestar de outra forma. Então, talvez você já tenha me ouvido falar aqui de Maitreya Buda, né, ou o Buda do terceiro milênio. Então, pense que esse ser, ele vem para, ou ele se manifesta através da consciência, né, de cada um, trazendo esse potencial aquariano de inteligência, né, de capacidade de compartilhar conhecimento, né, e aquilo que você sabe, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você pode contribuir para o grupo, né, tudo isso tem a ver com o terceiro milênio, consequentemente com Maitreya. Agora voltando para falar de astrologia, né, a gente tem como eu falei, a gente está no cume aí, né, no ápice da lua cheia, passou uma lua cheia que passou por Escorpião, né, agora entra em Sagitário, e ela vai se direcionando para lá no dia 10, né, formar uma lua minguante, né, no signo de Capricórnio, né. E aí, né, pensando que hoje a gente está falando sobre espiritualidade, sobre, né, coisas mais elevadas, essa lua minguante em Capricórnio, ela vai transformar, né, ela tende a transformar o nosso potencial de liderança, né, e pedir que a gente seja mais, né, um pouco mais sábio, né, em como conduzir essa liderança, né, um pouco mais paciente, talvez um pouco mais perseverante, né, talvez um pouco mais ambicioso. Tudo isso está correlacionado com Capricórnio. Mas de um modo geral, vai dar a possibilidade da gente pensar sobre os nossos planos, sobre as nossas aspirações, né? Pensar em qual lugar a gente quer chegar, né? Em qual cume, em qual montanha você quer alcançar, né? Então, essa lua em Capricórnio tem essa visão. Ela é uma lua minguante, mas ela tem um potencial de também nos mexer, né? Nos tirar um pouco do comodismo, né? Da zona de conforto, porque é uma lua num signo cardinal, né? E essa lua faz uma posição para Júpiter em Câncer, que é outro signo cardinal, e ambas, né, tanto a lua como Júpiter, fazem quadratura para o Sol, que está em Áries, né? Então é uma lua, assim como foi a lua cheia em Libra, né? A lua crescente em Câncer, são luas que têm o potencial de nos tirar da zona de conforto, né? Agora, de uma forma de uma forma ainda empreendedora, mas mais pé no chão, mais capaz de, né, de se conduzir nessa vida material de uma forma mais prática, né? Talvez com menos sonhos, menos aspirações, mas mais realista, né? É uma lua, e a lua em Capricórnio é sempre uma lua mais realista, mais pragmática, com pouca abertura, né, para se deixar levar pelas emoções, né? É uma lua mais fria, né? De uma condução mais fria, né? Difícil as pessoas
se deixarem levar pela emoção numa lua em Capricórnio, mas ela faz, né, oposição para Júpiter, que está forte em Câncer, né? Então, essa liderança emocional, né, que é própria de Câncer, capacidade de você ver, de você enxergar para quem você deve, né, delegar algo, quem tem capacidade de fazer determinada ação, esse potencial tão relacionado, né, com a capacidade das mães, né, a capacidade de dizer seu filho é forte nisso ou fraco naquilo, né, então esse potencial também está integrado nessa lua, também existe um potencial para isso, mas precisa vencer essa barreira da emoção, né, porque a lua em Capricórnio vai ficar muito presa, muito dependente das ações práticas, né, e das ações que levam a um resultado final, né. Uma lua em Capricórnio só vai fazer algo se aquilo realmente tiver um potencial de alcançar um resultado. Também é uma lua com mais parcimônia, né, não muito otimista, né, mais pessimista, né, mas é uma sexta-feira, não existe um potencial, né, de trabalho muito grande, né, as pessoas tendem a se deixar levar um pouco mais pela dispersão, né, ou o prazer propriamente dito, né, mas, né, provavelmente haverá necessidade de ter algum nível de realismo, né, e de praticidade nesse dia. Se junta isso, né, nessa lua, nessa sexta-feira, de quinta para sexta, Marte sai de Peixes e entra em Áries, que também é um significador de busca por movimento, né, de sair dessa zona de conforto, de sair do modo mais fácil. Então, essa semana a gente tem um potencial, mesmo sendo uma lua minguante, mesmo pedindo calma, recolhimento e reflexão, né, a gente tem esse cenário que pede algum nível de ação, né, algum nível de iniciativa, né. Para a semana que vem, né, a gente ter a lua nova em Áries, né, já com Marte em Áries, né, e trazer e aumentar, né, esse potencial de ação, né, esse potencial de iniciativa. O que a gente pode aproveitar, né, durante essa semana a gente tem ainda Marte fazendo um bom aspecto, né, o Marte em Peixes fazendo um bom aspecto para Vênus em Touro, né, que fortalece as emoções de alguma forma, né, romantismo, poesia, a nossa capacidade, né, nossa criatividade, né, principalmente voltada às artes e à música. E quando Marte entrar em Áries, a gente vai ter Marte forte e a Vênus forte em Touro, né? Então é um potencial isso indica um potencial de realização, né? A realização que você inicia em Áries e que você vai concretizar em Touro, né? Mas também a gente pode levar pelo lado né, de você ter muitas ações, né, muitas iniciativas, Marte em Áries, e uma busca muito grande, né,
apenas pela realização, né, dos desejos ali com a Vênus em Touro, né? Então é importante focar. Você inicia com Marte em Áries e você, né, termina, concretiza com a Vênus em Touro. Mas o que eu posso dizer é que a gente tem ali Urano finalizando, né, ali o seu percurso em Touro, no penúltimo e último grau de Touro, e a gente vê o cenário econômico ficando cada vez mais preocupante, né? Então a gente tem ainda mais um mês, quase 2 meses desse movimento, né, de Urano saindo de Touro, entrando em Gêmeos. Urano entrar em Gêmeos não vejo como a solução, ou, né, algo que traga um cenário mais de estabilidade, porque Gêmeos é um signo mutável, né? Então eu vejo como se fosse uma ideia de que vai aumentar a bagunça, vai aumentar a incerteza, mas é um período que eu vejo como necessário, né, para ajustar as arestas aí. Acho que de forma geral é isso que eu queria trazer aqui para vocês. Espero que vocês curtam aquele pedacinho, começo ali que eu falei, né, sobre a Páscoa, né, e sobre o Avatara, seja ele Cristo ou Maitreya Buda. A essência é a mesma, né? Embora a mensagem seja atualizada, né? A essência é a mesma. Então, quero deixar aqui uma feliz Páscoa no final do dia da Páscoa, mas quero deixar aqui uma feliz Páscoa para todos, né? Uma boa semana, uma boa capacidade de perseverança, né? Com essa lua minguante em Capricórnio. Um abraço, tchau.